Olá, tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo, Somos_Espiritismo do YouTube. E hoje nós vamos ter um vídeo muito interessante. É do livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, pelas psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É a segunda parte, lição número 5, Na Hora do Passe. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você ficar sabendo quando nós postarmos conteúdo novo aqui. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer, a chegar em mais pessoas com a doutrina espírita. O que nós pretendemos, né, ajudar pessoas para que corações sejam consolados, desesperos sejam afastados e, enfim, a doutrina espírita consiga chegar a mais pessoas. Então vamos embora para o vídeo? Vamos lá. Na hora do passe. Dirigia José Petinga distinta organização espírita na capital baiana, quando um rapaz interessado em grandes projetos de assistência social veio procurá-lo. Entre ambos, a conversação se alongou. Petinga, não podemos ficar parados. A hora é de trabalho, trabalho. Também penso assim, respondeu Petinga. Que acha você levantarmos um orfanato para criancinhas desamparadas de Salvador? Aí Petinga falou, excelente projeto. E um sanatório para obsidiados? Muito importante, respondeu Petinga. E uma vila completa para os nossos irmãos infelizes que moram em casebres misérrimos. Uma vila, Petinga, em que pudéssemos reunir muitas famílias. Aí Petinga respondeu, né? O plano é uma bênção. Um lar para velhinhos é uma necessidade. Às vezes volto para casa à noite e vejo anciãos na calçada. Que diria você de um albergue moderno de amplas proporções? Aí Petinga respondeu, isso seria uma concessão de Deus. Aí o rapaz falou, né, também. Noto igualmente que precisamos de um instituto diferente para os alcoolizados, uma casa-hospital em que os internados esqueçam o vício. Que opinião é a sua? Nem tenho expressões. Uma obra dessas é um monumento de amor, respondeu Petinga. E uma escola em bases espíritas é caminho do reino de Deus. Petinga não cabia em si de contente, afinal pensava, surpreendera a ave rara. Alguém iria longe, homem disposto a trabalhar e sofrer pela causa. E como o tempo passava e tinha serviço urgente, convidou. Bem, meu amigo, a sua palavra brilha para mim. Continuemos conversando em serviço. Estou justamente na hora do passe. Há 2 irmãos tuberculosos e terei muito prazer em contar com seu concurso. Mas o moço, incompreensivelmente, alterou o semblante, fez-se lívido, repetiu várias vezes o gesto de quem expulsa a poeira do paletó e ele, que sonhava tantas obras de caridade, respondeu desenchabido. Ora, Petinga, isso não. Você compreende? Não posso buscar moléstias contagiosas. Tenho família. E lá se foi. Então, essa aqui é o conto número 5 da segunda parte do livro A Vida Escreve, Na Hora do Passe, que conta a história de 2 pessoas que praticamente se conheceram, né, naquele momento. O Petinga, que era um trabalhador espírita, e um rapaz que chegou lá com ideias mirabolantes de fazer uma vila para famílias desabrigadas, um hospital-escola para alcoolizados, construir asilo, escolas, orfanatos, enfim, grandes obras assim enormes, monumentais. Mas, como estavam no centro espírita, e o Petinga, que por ser presidente também parecia ser o faz-tudo lá dessa casa espírita, denota-se que seja uma casa espírita pequena, sem muitos frequentadores, muitos trabalhadores, chamou o rapaz para aplicar passe em 2 irmãos tuberculosos, né, que sofriam de tuberculose. Tuberculose é aquela doença respiratória que a pessoa solta, né, secreções sanguinolentas, né, muitas vezes. E é uma doença assim, muito
na época fazia-se era muito perigosa. Então foi dar paz para chamou para dar paz para essa pessoa. E o cara já começou a falar: não, eu tenho família, eu não posso me envolver com essas doenças contagiosas. Como se o Petinga também não tivesse família, né? Como se ele também não tivesse os seus afazeres fora lá daquela casa espírita. Mas assim, o texto é muito interessante porque fala disso. Pessoas que entram na doutrina espírita e já entram com aquelas ideias mirabolantes, que podiam fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tal. Então, assim, quer fazer muita coisa, quer ganhar o mundo mesmo, abraçar o mundo com as pernas, como falam, né? E aí, o que acontece? Quando é para fazer um trabalho assim, supostamente modesto, com o êxito de aplicar passos, por exemplo, aí já não pode. Não pode, porque afinal de contas tem família. Agora imagina um dia que receber as primeiras crianças nesse orfanato que ele estava querendo fazer. Quando chegarem as primeiras crianças. E geralmente assim, crianças abandonadas, elas estão sujeitas a todo tipo de moléstia, doença, né, que se contrai na rua. E aí, como é que seria isso? Como é que esse homem poderia trabalhar realmente de fato? Ele ia ficar talvez frustrado, porque ele não conseguiria ter contato com essas pessoas. Imagina os velhinhos que ficam nas ruas, aí consegue abrir esse asilo. E para receber esses velhos? E se um velho viesse com todo cheio de gratidão, viesse dar um abraço nele? O que ele ia fazer? Ele ia repelir como se fosse um doente, como se fosse uma doença ruim que estava querendo pegá-lo? Esse que é o problema. Então isso remonta também uma outra história que aparece nesse livro chamado A Vida Escreve. Eu queria aproveitar e pedir para você, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, por favor, é só clicar no botão ali, inscrever-se e ativar o sininho. Porque se você se inscrever, você vai ajudar a gente a chegar a 300 inscritos. E isso quer dizer que os nossos vídeos vão chegar a mais pessoas, porque mais pessoas vão estar assistindo e assistindo vão poder compartilhar com quem elas gostam, com quem elas acham que deveria assistir os vídeos. Então, por favor, se inscreva, tá bom? E ative o sininho. A história que eu me refiro, que está também nesse livro A Vida Escreve, é uma de Batuíra. Batuíra, um irmão nosso que morou em São Paulo, desencarnou, né? Mas ele era português. Ele nasceu em Portugal e se naturalizou brasileiro, em São Paulo. Então o Batuíra era dirigente de uma casa espírita também, lá naquela capital paulista. E ele uma vez se encontrava lá na porta do centro, varrendo a rua, varrendo a calçada, quer dizer. Quando de repente chega lá um homem bem vestido, terno e gravata e todo pomposo, aquela coisa toda. E ele começa a falar do seu currículo para o Batuíra. Ele falou que queria primeiro falar com o presidente da casa espírita. Aí o Batuíra falou: pode falar, sou eu mesmo, mas o senhor é o presidente? Ele falou: sou eu o presidente. Aí ele olhou assim, viu ele com a vassoura na mão, não falou nada, né? Mas pensou que não fosse o presidente. E começou a discorrer de que ele era um médium, um vidente, claro e audiente, era um médium que se desdobrava com frequência, que já tinha realizado inúmeras curas, que já havia trabalhado muitos anos com Chico Xavier, que já fez palestras internacionais com Divaldo Franco, que participou de inúmeras conferências espíritas, tanto pelo Brasil quanto pelo mundo afora. Então já tinha participado de vários eventos assim, já havia inaugurado hospitais, inaugurado asilos, já tinha feito obras de caridade assim de grande monta, ajudando milhões e milhões de necessitados. Esse foi o currículo dele. E ele perguntou para o Batuíra que ele estava se mudando lá para aquela região, para aquele bairro lá de São Paulo, e ele queria frequentar a casa espírita e gostaria de trabalhar. E aí o Batuíra olhou para ele assim: o senhor vai ser bem-vindo aqui. Ele: pois não, então qual será a minha atividade? Aí o Batuíra pegou e entregou para ele a vassoura. Aí ele pegou a vassoura, olhou, mas não, eu sou um médium, eu sou um trabalhador da seara, eu já fiz isso e tal. Aí começou a repetir de novo. Aí o Batuíra ouviu calmamente o que ele tinha para falar. Aí disse: mas meu amigo, se o senhor quer trabalhar, o que tem para fazer é isso. A gente precisa varrer aqui, porque eu vou lá dentro dar conta do salão, porque hoje vai ter reunião pública. Então já está quase na hora e eu tenho que limpar lá a mesa, colocar água, a jarra de água, colocar umas flores, para a gente receber o nosso palestrante e as pessoas que vão assistir a palestra aqui no grupo. Aí o homem falou assim: mas eu não posso ficar varrendo
calçada de centro espírita. Aí o Batuíra falou assim, não, meu irmão, infelizmente o que tem para fazer é isso. Aí esse homem saiu de lá indignado, foi embora. E o Batuíra continuou varrendo. Então a gente percebe nessas duas histórias, tanto aqui na hora do passe, como esse do Batuíra, de pessoas que até têm boa vontade, sabe? Assim, querem fazer alguma coisa, mas só que parece que não estão muito bem orientados com relação à doutrina espírita. O certo, meus irmãos, é quando a gente vai entrar em uma casa espírita nova, primeiramente é a gente conhecer a casa e deixar que a casa nos conheça. A melhor forma para se fazer isso não é necessariamente ouvindo palestras públicas e tomando passe. Não. É bom fazer isso, claro. Mas é interessante quando você se ingressa em grupos de estudo. Você entra. Porque grupos de estudo, a dinâmica é diferente de uma palestra. Porque no grupo de estudos você participa, você fala, você contribui com os seus conhecimentos naquele assunto que está sendo tratado. E outra ocasião que é boa também para você conhecer a casa espírita e a casa espírita se conhecer a você é se ingressar também em algum trabalho assim de cunho operacional mesmo, como a confecção de uma sopa, a campanha Alta de Souza ou campanha do Quilo, como queiram, e evangelização. E assim, trabalhos nesse sentido. Tem vários grupos espíritas que desenvolvem trabalhos nesse sentido que ajuda bastante, porque você vai conhecer os frequentadores, como é que é o nível das pessoas, como é que é o nível de estudo delas, se elas aprofundam nos estudos ou se fica sempre naquela coisinha assim mais rasa, né, dos estudos, os frequentadores que eu estou falando. E quando você vai desenvolver um trabalho também você vê como é que é o tipo de trabalhador espírita que tem lá naquela casa, se são aqueles trabalhadores realmente comprometidos, abnegados e mansos, vamos dizer assim, mansos e pacificadores, não é? Porque em alguns trabalhos assim que a gente vai para a rua, a gente encontra algumas rompantes de conflito. Aí a gente vê a qualidade do trabalhador é quando ele não entra em conflito, mas antes, muito antes, ele pacifica o conflito. Então isso ajuda a gente a entender qual é o perfil da casa espírita que a gente está lidando. Então quando a gente faz isso, a gente está demonstrando também aquela coisa da humildade. Porque a pessoa pode ser um médium maravilhoso, igual aquele homem lá que estava conversando com o Batuíra. Não tem problema nenhum, isso é muito bom. Mas é interessante assim, você ser isso tudo, saber que é isso tudo, mas não se negar a fazer um trabalho mais humilde, por exemplo, como trabalhar na disciplina de uma casa espírita, vestir um coletinho ou alguma coisa assim, e trabalhar na disciplina, ou seja, na hora do passe, na hora da reunião pública não pode ficar ninguém nos corredores, perambulando ou de conversinha, não, tem que entrar para o salão para assistir a palestra. Tem casa espírita que faz isso. Cada casa espírita tem uma dinâmica diferente. Eu já frequentei grupos espíritas que, quando dava 8 horas da noite, na terça, quarta e na sexta, que é quando começavam as reuniões públicas, os portões eram fechados. E a orientação era que a pessoa que chegasse atrasada, ela não chamasse, não ligasse, não fizesse nada disso. Ela fizesse uma oração e voltasse para sua casa. E isso eles mantinham essa disciplina assim bem firme mesmo. Já uma outra casa espírita que eu frequentei, era assim uma coisa que eu ficava agoniado, mas eu acho que é a dinâmica de cada casa espírita, não estou julgando. A gente via assim que quando a palestra começava, e decorria dos 15, 20 minutos de palestra, ainda estava chegando pessoas. Pessoas sentando, às vezes entravam pessoas falando ao celular dentro do salão. E acontecia isso. E não raro, nesse grupo espírita que eu frequentei, a gente estava lá na fila do passe e nós podíamos observar pessoas lá de fora estacionando o carro, entrando e indo direto para a fila do passe, ou seja, para tomar passe e ir embora para casa. Então tem toda essa coisa, né? Já que a história que a gente está lendo é na hora do passe, eu queria falar também um pouquinho sobre essa atividade chamada passe. Muita gente encara isso como se fosse um ritual no centro espírita, né? Como assim na Igreja Católica não tem aquele momento da hóstia? A pessoa vai comer a hóstia e tal, que o padre coloca na mão da pessoa, coloca na boca. Na igreja evangélica não tem aquele momento que as pessoas fazem fila para ir lá falar com o pastor, aí o pastor vai orar sobre elas, né, como eles falam na igreja católica, é como se fosse um passe, né, mas eles não falam assim. E assim outras religiões que têm esses rituais, vamos dizer assim.
O passe no centro espírita virou um ritual para algumas pessoas, no antigo normal, né? Então fica aquela coisa, a pessoa ela acha que tem que ir para um grupo espírita assistir a reunião pública e tem que tomar o passe. E depois do passe, aquele copinho de café com água fluidificada. Meus irmãos, a gente só deve tomar passe quando a gente sentir necessidade. Se você está bem, está equilibrado, está tudo tranquilo, se você está conseguindo resolver os seus conflitos e as tribulações, está conseguindo fazer a gestão disso aí, está tendo serenidade para resolver problemas, você não precisa tomar passe. Não precisa. Se você é uma pessoa que tem personalidade de ser alguém sério, alguém assim mais, né, assim, contido, você não precisa tomar passe para ficar alegre, para ficar solto e extrovertido. Não, não precisa. Se você é uma pessoa assim que assim, gosta de falar, é muito eloquente e conversa bastante, assim, aquela coisa, é bem comunicativo, e esse é o seu natural, o seu normal, você não precisa tomar passe para ficar mais calado. Não, não precisa. Isso aí, essas questões aí, o que se resolve, se a pessoa sentir necessidade, o que resolve é psicoterapia. É procurar um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, certo? Fazer acupuntura também ajuda. Então é nesse sentido, quando a gente quer mudar alguma coisa assim. Agora o passe, ele serve para que a gente tenha condições, tenha paz, para que a gente não tenha as influências negativas do mundo espiritual. O passe faz coisas que o médico não vai fazer, que o psicólogo não vai fazer, que o acupunturista não vai fazer, certo? Que outros profissionais da área de saúde não vão fazer. O passe ele faz isso. O que é o passe? Passe é uma transfusão de energia. Não tem a transfusão de sangue, que a gente doa sangue? Pois é. O passe é uma transfusão de energia, ou seja, você pega um médium, esse médium ele é preparado, ele é estudado, ele sabe o que é o passe, ele conhece o passe na teoria e na prática. Ou seja, aquela pessoa que está lá em pé lá na sua frente quando você senta na cadeira é uma pessoa que foi preparada, que estudou para estar lá, estudou e praticou, fez estágio e tudo mais. E esse médium, antes de estar lá para fazer aquele trabalho, ele passou por 24 horas antes de abstinência sexual, não teve nenhuma prática sexual, ele não se alimentou de carne, seja carne vermelha, carne branca, carne de peixe, não, ele não se alimentou de carne. Esse médium, ele evitou, dentro das possibilidades, evitou fazer serviço físico cansativo. Provavelmente assim, se ele é um malhador, ele faz crossfit, ele faz musculação, ele não foi para academia naquele dia, certo? E esse médium também, ele, talvez por mais que ele presenciasse pessoas querendo tretar com ele, ou seja, arrumar confusão, ele se calou, ficou na dele, não entrou em debates assim, efervescentes, muito emocionais. Acredita em mim, aquela pessoa que está lá para aplicar passe em você, ela fez tudo isso. Ela fez tudo isso para estar lá. Então, quando a pessoa chega, senta naquela cadeira e tem que ficar de uma forma assim, receptivo. Não adianta tomar passe e ficar achando que isso é besteira, isso não vai acontecer nada comigo, não vai entrar energia nenhuma em mim, nada vai acontecer. Não adianta ficar refrativo, ou seja, a pessoa que não deixa as energias entrarem nela, assim, absorver, né? Não absorve as energias. A pessoa tem que ficar receptiva. Então, assim, geralmente as pessoas gostam de colocar as mãos assim espalmadas para cima, fechar os olhos e pensar em Jesus, fazer uma prece, pensar numa praia, uma cachoeira, um ambiente bonito, pensar na própria mãe, claro. E assim acontece a aplicação do passe. Geralmente o médium faz isso, né? Ele faz isso com as mãos e faz uns movimentos assim, né? Assim na cabeça da pessoa. E se ele está dispersando as energias deletérias, as energias negativas, ele está tirando as energias negativas. Aí quando ele faz, às vezes tem uns que gostam de esfregar a mão, tem uns que gostam de fazer assim, aí coloca assim a mão. Isso aqui, agora sim, ele está colocando energias boas. Então quando ele faz esse movimento com as mãos e vai descendo. Mas o passe não precisa de mão para ser aplicado. Sabia que o passe pode ser aplicado pelo pensamento? Aliás, eu vou falar uma verdade, o passe ele é aplicado pelo pensamento. No magnetismo é que precisa das mãos, mas o passe, pelo pensamento a pessoa consegue aplicar um passe. Então quando você vai conversar com o evangélico, ele fala assim, eu vou orar na pessoa, eu vou orar. Isso aí na verdade é um passe. Quando eu oro para uma pessoa, eu estou aplicando um passe a ela. Se eu conheço os mecanismos do passe, melhor ainda.
Quando a gente levava, eu pela minha idade eu já fui, não sei se você já foi, mas eu já fui em benzendeira, mulher que fica benzendo a gente, com um galinho de arruda, aquela coisa. A benzedeira, o benzedeiro também, o que eles são? Eles são passistas, eles aplicam passes. E são pessoas que fazem isso de uma forma tão bonita que é abnegado, eles não recebem dinheiro para isso, eles não ganham nada para fazer isso. Assim como a aplicação de passe no centro espírita. Não é uma atividade paga e nem deve ser. Agora, se alguém se sente gratificado e quer fazer uma contribuição, vai lá na tesouraria ou vai no presidente do centro e conversa, tal. Mas não é, o passista, ele não é que ele vai se sentir ofendido, não, mas ele vai ficar triste se você oferecer alguma contra-oferta para ele, né, em material, né, em recursos materiais. Ele vai ficar triste. Ele não vai falar nada para você, vai agradecer, vai falar que não, mas vai sair e vai ficar triste. Porque não se faz, isso aí, o médium passista, ele recebe, ele antes de fazer o bem, ele já recebeu o bem, ele já recebeu essa benesse, certo? Então ele está repassando, porque vem as energias espirituais, se misturam com a energia animal que nós temos, ou seja, o fluido espiritual com o fluido animal, aí é passado para a pessoa que precisa, certo? Bem, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Falamos na hora do passe, que é um item do livro, um capítulo do livro A Vida Escreve, na parte 2ª, item número 5, na hora do passe. É uma história muito boa, muito interessante. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir, por favor, curte, comenta aqui embaixo o que você achou da história que eu contei, das minhas explicações, comente que eu preciso saber. Foi bom? Foi ruim? É importante para eu mesmo me melhorar, tá bom? E se você quiser, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar de ouvir isso, certo? Todas essas explicações. E se você é novo aqui, por favor, nos ajude, se inscreva. A sua inscrição é muito importante, porque assim o canal cresce e a gente vai tendo mais recursos do YouTube para conseguir levar adiante esses vídeos. Não estou falando de recursos financeiros, não. Eu estou falando assim de recursos de tecnologia mesmo, de visualização e tudo mais. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.